Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade e esse daqui é outro Primeiras Impressões, hoje para poder falar de Music of the Spheres, o nono disco de inéditas do Coldplay. E eu vou dar meus pitacozinhos sobre esse trabalho e deixar para me aprofundar mais as coisas quando chegar o reagindo lá para quarta, quinta-feira deve estar indo mais ou menos pro ar. Então fica de olho aqui no canal. Assim talvez como um pouco vocês, eu tinha uma espécie de uma expectativa, principalmente pelos dois primeiros singles, Higher Power, Coloratura, o jeito que eles foram apresentados, sabe? As possibilidades que as músicas trouxeram, tanto de você dar novos rumos para a sonoridade do Coldplay, de você poder fazer a banda se testar como há algum tempo não se testava, sabe? De você usar o potencial deles com mais afinco. Coloratura fica muito claro isso, ao mesmo tempo de como você desconstruir uma ideia de uma música mais, eu acho que pop, radiofônica, ao mesmo tempo ser muito convidativa ainda, como foi em Miley Cyrus, como foi em Head Full of Dreams, que a gente consegue ver em Higher Power, aquela coisa meio pós-punk, né, o jeito que os instrumentos são tocados, as quebras que tem ali, tudo meio, coisa meio, realmente estranhinha que tem ali na faixa, eu gosto, tá estranhinha, mas é dançante, né, e efusiva no refrão pra caramba. A ideia de que o disco ele seria um puta disco, ou pelo menos com uma vibe mais conceitual, você criar um planeta, você criar uma linguagem própria, e você unir essas coisas, a coisa do merchandising, do visual, né, toda a lírica e as temáticas que o Chris Martin e a banda foram falando nas últimas décadas, na última década, de união entre as pessoas, entre os povos, sabe? Uma mensagem de amor, de afeto, de conectividade. Eu achei legal essa vibe, o jeito de fazer isso. Dá uma certo estofo pra parada, você buscar o significado de Music of the Spheres e por aí vai. Quando você ouve ele, se você não vai com a expectativa lá no alto de que vai ser a parada mais revolucionária, de que vai ser o melhor disco do Coldplay desde lá dos primeiros, de que vai ser uma nova fase extremamente criativa pra banda, assim. Se você não vai assim, eu acho que você consegue aproveitar muito bem esse disco, de verdade, porque eu acho que o maior problema desse disco foi justamente essa espécie dessa expectativa que foi criada lá atrás, com essas duas primeiras músicas, principalmente Coloratura, porque deve ser uma das melhores músicas dos últimos 10 anos do Coldplay, sabe? O jeito viajandão, meio quase Pink Floydiano, os caras tocando pra caralho, o puta feeling que tem naquela música ali. Mano, eu acho que isso desvirtuou um pouco o disco. Eu acho que foi equivocado a banda colocar como segundo single. Era melhor as pessoas se surpreenderem com essa música dentro do álbum. Eu acho que seria um plus melhor. Do jeito que foi colocado como segundo single, eu acho que ela sendo a última faixa do disco me soa como se fosse um calcanhar de Aquiles para esse trabalho, porque muitas pessoas, e eu tenho essa sensação também, você chega naquela faixa, você começa a imaginar na sua cabeça as possibilidades que o disco vai apresentando ao longo, e ele não usa a plenitude aquilo, ele usa de uma forma muito comedida, sabe? É funcional pra caralho, eu acho que é um disco, e aí eu vou falar, assim, de certa forma, qualidade do trabalho. Mano, eu acho que o disco, ele consegue ser um disco que ele soa plural, sabe? A fala com muitos gêneros, mas você consegue sentir que é o Coldplay que tá tocando aquilo ali, e ao mesmo tempo, como que vai saindo muito natural de uma faixa para outra, isso acontecendo, sabe? Passando por esses estilos, e não incomoda, não é muito brusco, principalmente para o ouvinte mais casual. Então, cara, eu acho legal. E até porque tem coisas aqui que eles fazem nesse disco que eu fiquei realmente surpreendido. Eu falei, caraca, que ideia maneira que o Coldplay fez, assim. Só que eu acho que realmente, no final das contas, fica faltando alguma coisa aqui nesse disco. É 40 minutos, mas eu acho que talvez falta um pouco mais de impacto em algumas músicas, alguma coisa mais emocional em algumas precisam, e talvez não entregue tanto. Uma música, por exemplo, que eu acho que é o bom exemplo disso, a My Universe, com o BTS. Ela tem uma energia gostosa, sabe? É uma música extremamente simpática, dançante, eu quero ver isso no show, mas se você... E casa muito bem com o BTS, é uma ótima qualidade da música,
mas quando você compara com as próprias músicas funk disco que o BTS fez, Butter, Permission to Dance, Dynamite, elas são muito mais memoráveis que essa música. Ele se contenta com pouco em algumas coisas aqui nesse disco, sabe? A coloratura é foda ser a última música do disco, por isso, porque você tá nesse nível, depois o disco faz assim. Então você acaba menosprezando, eu acho, o disco um pouco a mais do que deveria, ou sabe, judiando um pouco mais do disco. Poderia ser algo mais rebuscado, poderia utilizar melhor as qualidades musicais que eles têm, sabe? E não comparando só com o Coldplay Old School, mas comparando com músicas dentro do próprio disco, sabe? Com ideias bacanas que eles apresentam, mas as faixas, elas parecem que têm essas ideias bacanas, mas estão muito presas em vários momentos ali a essas fórmulas convencionais, sacou? Eu gostaria que o disco fosse um pouco mais ousado. Me falta isso em alguns momentos aqui no disco. Deixa um gostinho de queria mais e melhor, mas eu não me sinto frustrado. Eu acho que eu consegui chegar no disco um pouco mais light e consegui absorver bem ele, sabe? Tem várias músicas aqui que eu me divirto pra caramba e ele como... Eu acho que um entretenimentão. Eu vou até usar uma palavra que usa-se muito no cinema, né? Que é filme pipoca. Então, ele como um disco pipoca, ele pra mim ele é muito funcional, cara. Ele é muito funcional. Eu acho que ele é muito melhor como disco pop, porque ele tem coisas bem rock, que é até alternativa, mas ele é bem pop no geral, por mais que de uma forma mais comedida, mas ele é muito melhor que o Head Full of Dreams. E as músicas pop dele aqui pra mim são mais bacanas de ouvir, eu acho, mais assertivas do que foram no Everyday Life. Só que no Everyday Life, por exemplo, eu acho que quando vai experimentar, experimenta de um jeito mais cascudo, sei lá. Então, eu acho que o Coldplay, ele tentou arrumar um disco aqui mais equilibrado, e até consegue fazer isso no final das contas, mas eu acho que faltou dinâmica do disco, faltou, eu acho que, às vezes, eu acho que um pouco mais de brio, que eles conseguiram fazer já nas suas músicas mais coloridaças, efusivas, e também eu acho que são nas mais introspectivas, intimistas, sabe, melancólicas e por aí vai. Então, camaradas, aqui foram minhas primeiras impressões do disco, tá? Reagindo, vamos comentar mais coisa, até porque, porra, eu quero falar dessas músicas, tem um monte de música aqui que tem um monte de coisa bacana pra caramba e que eu preferi não comentar aqui pra poder te desenvolver melhor no Reagindo, tá? Comenta, curte, compartilha, bota a sinetinha e me segue lá nas redes sociais, tá bom? Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau.